Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o último dos 4 tipos de perfil comportamental. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Calmazini, sou coach, sou psicóloga e atuo na área de carreira e desenvolvimento profissional. Nos primeiros vídeos, eu falei um pouquinho sobre a necessidade e a importância de a gente conhecer as nossas habilidades comportamentais. E falei também um pouquinho da importância do autoconhecimento, que é através desse autoconhecimento que a gente vai conseguir desenvolver as nossas habilidades comportamentais que estão sendo tão exigidas hoje no mercado de trabalho. E daí eu falei também que a gente consegue acessar o nosso autoconhecimento através de uma forma muito efetiva, que é justamente utilizando a análise do perfil comportamental, que é o que a gente está falando nessa semana e nesses vídeos. Então nós já falamos sobre os 3 primeiros perfis, que é o comunicador, o executor e o analista. Então a gente já falou sobre características principais de cada um deles e os pontos de atenção também, que são importantes para que a gente saiba lidar ou que a gente possa desenvolver, se a gente tiver algum desses perfis, no nosso dia a dia. E agora a gente vai falar do último perfil, que é o planejador, ou também conhecido no DISC como o de estabilidade. Começando então pelos pontos fortes, o que a gente encontra nessas pessoas? Geralmente, pessoas com esse perfil, eles são calmos, são pessoas tranquilas, são pessoas prudentes e elas possuem também um bom autocontrole. São pessoas de fácil relacionamento, justamente por causa dessa tranquilidade tão singular que esse tipo de perfil acaba passando. Quando a gente pensa naquele outro perfil do comunicador, ele também tem uma facilidade de relacionamento, mas aqui é diferente. O comunicador ele é mais expansivo, né? Ele busca mais, ele vai atrás dos relacionamentos. O legal e o importante da gente conhecer as características é entender essas similaridades, mas também a sua singularidade. Então, o planejador, diferente do comunicador que a gente comentou, ele tem essa facilidade de relacionamento, mas ele não é que ele busca os relacionamentos, é por ser tranquilo, por ser uma pessoa calma, ele é uma pessoa que ajuda os outros a se comunicarem, a se relacionarem com eles. Eles não gostam, por exemplo, de gerar conflitos. Eles não vão ser aquelas pessoas que vão iniciar uma confusão ou que vão estar ali no meio de uma briga e que vão ser os causadores disso. Dificilmente vai acontecer. O que acontece, no caso, é que eles são pessoas que elas conseguem justamente administrar bem os conflitos, porque elas são muito boas na questão de dialogar, elas são muito diplomáticas, elas conseguem gerar acordos, então elas conseguem muito mais administrar um conflito do que gerar um conflito que não faz parte do perfil deles. E por que elas são boas nessa administração de conflitos? Por que elas são tão diplomáticas? Por que elas geram facilidade de gerar acordos? Porque elas se importam com os outros. Então, pessoas desse perfil, elas têm essa característica de se importar com as pessoas com quem elas convivem. Então, uma decisão que elas vão tomar, que elas precisam tomar, elas levam muito em consideração qual é o impacto que isso vai ter nas pessoas com quem elas trabalham, nas pessoas com quem elas convivem. Então, isso é uma coisa que elas se importam, né? Elas cuidam. E elas acabam passando muita credibilidade e confiança também para essas pessoas com quem elas convivem, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Elas não gostam geralmente de mudança, são pessoas que são mais estáveis, né? Que preferem um ambiente de trabalho ali mais controlado. E aí, quando a gente revê aqueles perfis que a gente já conversou um pouquinho, são totalmente diferentes do executor, por exemplo, que já é movido por desafio, né, que já é estimulado por situações de mudanças. Então, o planejador, não, ele prefere um ambiente mais estável. E aí, se você é um gestor, por exemplo, e que você tem diversos tipos de perfis ali dentro da sua equipe,
Por que é legal e interessante você conhecer um pouquinho de cada característica de cada um. Porque daí você vai saber muito bem lidar com cada um deles para tornar o ambiente mais harmônico possível. Então, se você trabalha numa empresa onde as mudanças elas são normais, corriqueiras, você não precisa se preocupar com as pessoas que têm o perfil executor, porque isso aí para elas é o que motiva, é o que alimenta a vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas se você tem aquele pessoal que tem aquele perfil planejador, é onde você tem que levar um pouco mais o seu foco. E como é que você vai fazer com que elas se sintam um pouquinho mais estabilizadas? É justamente trabalhando aquelas questões de passo a passo. Se você conseguir explicar e antever que vai ter alguma mudança para que ela possa se planejar um pouquinho, já ajuda, né, essa ansiedade de pessoas com esse perfil a diminuir um pouco, né? Então, isso que é o interessante de poder saber como funciona cada um e o que você deve fazer para lidar com cada um diante de diversas situações. Quando a gente fala, por exemplo, de um líder com o perfil do planejador, a gente fala que a gente entende, a gente vê que eles são líderes normalmente muito elogiados, porque eles têm essa preocupação com o desenvolvimento dos seus colaboradores, né? Porque eles se preocupam com as pessoas com quem eles convivem e trabalham, então é uma preocupação que eles vão ter e as pessoas vão reconhecer isso. Fora que eles vão ser, né, com aqueles outros características que a gente acabou de falar, pessoas diplomáticas, pessoas que não gostam de gerar conflitos, então normalmente vai ser um ambiente mais tranquilo de se estar, né? Então existe também esse contraponto de deixar as pessoas um pouco mais confiáveis, né? Mais confiantes na gestão. Então líderes com esse perfil são líderes normalmente considerados bons líderes. São pessoas muito processuais. E como eu falei, assim, elas necessitam de entender o passo a passo das coisas. Não só entender, mas também quando elas falam e quando elas trabalham, elas procuram trabalhar nesse formato, de planejar realmente os passos, as situações que podem ou não podem acontecer. Então, esse é o formato de trabalho e o jeito de melhor a trabalhar das pessoas que têm esse perfil planejador. Então, eles são também muito bons em estratégias, porque eles sabem criar exatamente esses passos, criar esses cenários. E aí, uma coisa bacana de, mais uma vez, conhecer qual é o ponto forte de cada perfil, é que, se a gente falar numa área onde é uma área estratégica, o interessante e o que vai trazer bastante resultado é você colocar uma pessoa com o perfil planejador para trabalhar e desenvolver essas estratégias junto com o analista que a gente viu. O analista, ele entende muito bem de cenários, ele é uma pessoa muito especializada naquilo que ela faz, então ela vai contribuir muito com o conteúdo que ela tem com esse planejador, que vai ter essa habilidade em criar quais são os passos, quais são as alternativas e saber lidar muito bem com essa organização das informações para esse plano estratégico ou para essa atividade em si. Isso vai potencializar muito o resultado esperado. Bom, falando agora um pouquinho de pontos de atenção do planejador, né, da pessoa que tem esse perfil planejador. Eles são pessoas que eles não gostam de briga, né? Como a gente viu, eles se preocupam com as pessoas, com a harmonia. Então, o que vai acontecer muitas vezes é deles guardarem, às vezes, algum sentimento ou alguma coisa que estão incomodando e isso deixá-los muito chateados. Diferente dos executores que a gente viu, que eles vão, resolvem e tá tudo bem, eles não levam muito pro emocional, o planejador ele já tem um pouquinho mais dessa questão diferenciada. Ele não gosta de briga, mas ele também não vai resolver essas questões mais emocionais, que nem um pouquinho do comunicador, que tem um pouco mais também essa questão das emoções, né, dos sentimentos. Então, ele é um ponto de atenção, ele ficar chateado com as coisas. Então, se você tem esse perfil, se atente a isso e não leve para você, né? Já sabendo que é uma característica, já sabendo que é uma tendência,
Procure se auto-observar e entender como é que você pode prevenir isso, resolver da melhor forma possível, sem causar briga, que não é o seu intuito normalmente, e mantendo o ambiente mais harmonioso possível. Outra característica de atenção é que essas pessoas também elas acabam assumindo os riscos pelos outros, justamente pela questão de querer manter o ambiente em harmonia. E isso pode prejudicar, eles podem acabar levando um puxão de orelha às vezes que nem era para eles, mas é uma questão, um ponto de atenção também cuidar com isso. Outra característica também que vale a pena a gente ficar em alerta, caso você seja, né, essa pessoa, o planejador ele fala menos e ele ouve mais. Então muitas vezes ele quase não se expõe, então ele acaba não aparecendo. E isso é ruim no ambiente de trabalho porque ele poderia contribuir e acaba não sendo reconhecido. Justamente porque ele tem muita preocupação com relação ao que as pessoas vão pensar do trabalho dele ou daquilo que ele está planejando, porque ele tem uma questão particular da falta de autoconfiança. Então, é um ponto de atenção de não deixar que isso prejudique, que isso realmente esteja muito visível ali no seu ambiente de trabalho. Se exponha, comente, não fique só ouvindo, porque você pode ter aí um grande planejamento fantástico, mas se você não falar e não colocar em prática, não vai servir de nada. E aí, indo para as dicas, como a gente já tem feito nos outros 3, desse aqui não poderia ser diferente. Então, como é que a gente faz para incentivar uma pessoa com esse perfil planejador? Como a gente sabe dessa questão dele de segurança, né, de autoconfiança, então o ideal seria dar apoio para essa pessoa, seria estimulá-lo a contribuir com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele tem estudado e planejado. Isso vai, né, trazer a segurança que ele tanto busca, que é tão importante para esse perfil, e a autoconfiança dele também vai ser um pouquinho mais elevada. Então, essa é uma das formas de incentivar pessoas com esse perfil. E para que você estimule ele a executar as tarefas, o ideal seria você realmente buscar pela opinião dele, né? E colocá-lo, na medida do possível, em trabalhos em equipe. Por ele ter essa facilidade de ser uma pessoa calma, tranquila e de fácil relacionamento, então quando ele está trabalhando em equipe e quando ele é questionado e ele é estimulado a colocar a opinião dele, isso ajuda muito a essas pessoas evitarem a cair naquela tendência do ponto de atenção que a gente falou, de ouvir mais e falar menos, né? Então acabar sumindo ali no meio da multidão, no meio das pessoas. Ele tem bastante a contribuir, só que ele às vezes precisa de um pouco de estímulo. E aí com esse perfil a gente encerra os 4 que a gente comentou e estamos dedicando essa semana a falar sobre eles. E eu gostaria de saber se desses daqui, se você ouviu os outros 4, né, os outros 3, com esse aqui você se identificou, você conseguiu descobrir alguma coisa, né, alguma tendência sua que você fala, bom, isso daqui tem a ver com esse perfil? Ou então você conseguiu descobrir alguém, ou né, nos seus relacionamentos, nas pessoas com quem você convive, ficou mais fácil de entender um pouquinho o comportamento de algumas pessoas que provavelmente estão ligadas a esse perfil? Eu espero que tenha contribuído, eu espero que você tenha tirado algumas lições ou alguns insights disso que a gente conversou, porque realmente a gente se autoconhecer e conhecer quem está ao nosso redor nos ajuda muito a conviver em equilíbrio e manter as nossas relações também de forma mais saudáveis e com resultados que a gente espera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite, a gente tem outros conteúdos para trazer, todos voltados a desenvolvimento, a carreira, a autoconhecimento. Então o intuito realmente é contribuir para que a gente possa estar melhor, que a gente possa sair melhor do que a gente entrou e estarmos sempre em evolução e sempre em movimento.
Então eu agradeço por me acompanhar até aqui. Se caso você não assistiu os outros vídeos, assista, vai valer bastante a pena. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E nos vemos nos próximos vídeos.